Sequência, agora o Leandro Cruz. O Leandro, o currículo dele é muito extenso. Vou tentar resumir. Ele tem uma vasta experiência em proteção de dados. Ele fez a adequação da GDPR, que é a LGPD na Europa, porque a GDPR já está em vigor desde 2018 na Europa. Então, ele passou por todo esse processo de adequação em proteção de dados na Alemanha. Ele é cofundador da Dogma Legal, que é um software adequado para se fazer esse trabalho de compliance de dados, em proteção de dados. É patrocinador do evento, prontamente aceitou o meu convite para estar conosco hoje. Leandro, a palavra está com você. Oi, Ana, tudo bem? Obrigado. Bom, tem vantagens de ser o último a falar, né? A gente vai sintetizando o que todo mundo está falando e tenta resumir no final. Então, a minha característica normalmente é essa, tá? Eu queria mais do que falar aquilo que eu tinha preparado, dar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, né? Eu só para vocês saberem, eu não era cristão, me converti já fazem quase 20 anos, tá? Um pouco menos do que isso. E eu acho que eu entendo bem o que é o linguajar do cristão, né? Quando o cristão se junta, o cristão não fala nada um pro outro, né? O cristão compartilha as coisas. Então, o que eu estou querendo dizer é que o cristão tem uma forma particular de falar. E quando a gente está falando de LGPD e assistindo todas as palestras antes da minha, para mim é muito claro que quem trabalha com compliance ou privacidade de dados tem uma forma muito particular de falar. Né, a gente já está muito acostumado, por exemplo, a falar titular de dados. E nem sempre a pessoa que está do outro lado, o pastor da igreja, ou alguém que trabalha na administração da igreja, ou alguma pessoa simplesmente interessada, sabe o que isso quer dizer. Então, à primeira vista, normalmente, eu acho que isso assusta um pouco, porque a gente estava falando de riscos, a gente estava falando de uma série de demandas de compliance, a gente estava falando de lei, de titular de dados, de base legal. Então, eu queria dar um resumo daquilo que eu entendo que a lei é, tá? E quais são os próximos passos, tá? Então, o que a LGPD diz? A LGPD, basicamente, ela fala o seguinte, olha, toda entidade no Brasil que trata dados de brasileiros, tá? Não importa se os brasileiros estão aqui ou estão fora do Brasil, todo mundo que trata dados de brasileiros tem agora que seguir certas regras. A lei não veio para impedir o uso dos dados das pessoas, a lei veio para regulamentar, tá? E a LGPD, o resumo dela é mais ou menos o seguinte, olha, se você está usando o dado de alguma pessoa, de um titular de dados, você tem que enquadrar este uso, o que a lei chama de tratamento do dado, em 10 justificativas jurídicas que a lei define, tá? Que são as bases legais. Então, uma delas é o consentimento, outra delas chama legítimo interesse. O legítimo interesse ele tem uma característica que ele é mais técnico um pouco, juridicamente. Se você tiver que fazer o tratamento de um dado por uma obrigação legal, né, você pegou aquela informação para cumprir uma lei, então você pode fazer isso, tem uma base legal chamada obrigação legal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Como uma lei nova, ela cria exigências das empresas e ela garante direitos para os titulares, para as pessoas, tá bom? Então, a partir de agora, eu não sei se alguém falou isso de forma clara antes, se falou, me desculpe, minha intenção não é corrigir, tá? Quem veio antes de mim. Mas a lei garante, por exemplo, a qualquer pessoa bater na porta da igreja e falar o seguinte, olha, eu sou membro ou eu fui membro e eu quero saber todos os dados que vocês têm sobre mim. E quando a pessoa está perguntando quando ela está fazendo essa pergunta, a gente chama isso de direito de acesso, tá? A igreja tem que informar, né? A igreja ou qualquer entidade, o governo, inclusive, está sujeito a essa lei, tá? Que normalmente o governo tem o direito de usar o dado, mas ele vai ter que nos informar, tá? Ele tem que informar qual dado está sendo utilizado, qual que é a atividade de tratamento. A gente usa essas informações para mandar a campanha de oração. Envio de campanhas de oração, essa é a atividade de tratamento. E qual é a base legal dessa lista de 10 bases legais? Qual é a base legal que eu posso, que a igreja, nesse caso, utilizou para justificar o tratamento, tá? Então, a gente tem que
primeiro, saber quem que é o titular. Segundo, olhar para dentro da igreja e buscar todos os lugares que a gente tem. Até está no cadastro de membros, os dados dele. Também tem na lista de oração. Está lá na tesouraria da igreja, tem o histórico de ofertas e dízimos dele. A gente tem que pegar tudo isso, colocar no relatório e passar para o titular de uma maneira que ele entenda, tá? E isso tem que ser feito de uma maneira acessível ao titular, tá? Isso normalmente quer dizer que ele pode pedir por e-mail, ou a gente sempre indica que você coloque algo disponível no site da igreja, tá? Aí tem N casos, a igreja que não tem site, igreja que só usa rede social, eu sei disso, eu estou tentando dar uma visão geral para vocês entenderem. Então, o que acontece? Para que a igreja consiga responder aos direitos titulares, quais os riscos que a igreja tem, tá? São 14 riscos diferentes, mas um risco principal é a igreja perder os dados, vazamento de dados, né? Na palestra anterior a gente falou disso. Então, um risco é a igreja perder os dados titulares. Outro é a gente negar o direito do titular. Então, a pessoa vai na igreja e pede acesso ao dado e a gente não responde. Tá? Ou a própria Agência Nacional, que é um órgão novo que foi criado justamente para como é que chama a palavra? Me fugiu, para fiscalizar, tá? Ela pode bater na porta da igreja, principalmente seguindo uma denúncia, tá? Pedindo evidências da adequação da igreja LGPD. Então, para fazer tudo isso, como eu senti esta dor antes, né? Eu por acaso morava na Europa, e essa onda de privacidade de dados, a exemplo da que a Gabriela explicou no início, ela começou na Europa muito forte, e hoje a Europa inteira teve que se adequar, né? Todos os países membros da comunidade europeia tiveram que se adequar ao que a gente chama de GDPR, que é o Regulamento Europeu de Privacidade de Dados. No meu entender, a LGPD ela é fortemente inspirada pela GDPR. Tá? Então, eu morava lá e trabalhava numa empresa grande, eu sou nerd, tá? Trabalho com TI, não sou advogado, então não precisa me chamar de doutor, tá? E eu participei desse processo de adequação de uma empresa grande e achei que foi muito difícil de fazer, tá? É realmente doloroso fazer, porque, veja, você é líder de uma igreja, agora você de repente tem que entender de direito, tem que falar a língua do advogado, os sistemas da igreja, né, as informações da igreja estão em sistemas hoje, então hoje tem sistema de gestão para a igreja. Aliás, eu queria fazer um comentário breve em relação a isso, tá? No meu entender, a tendência das igrejas usarem cada vez mais tecnologia é muito grande, tá? Se a gente olhar hoje o que aconteceu com a pandemia e você pegar uma igreja que não podia mais receber os membros fisicamente dentro da igreja, não tinha como transmitir o culto online para as pessoas assistirem, não tinha como receber doações de forma digital, então tudo isso, eu gostaria muito que eu conseguisse impactar vocês dessa forma. Eu entendo que a igreja, o futuro da igreja, necessariamente vai passar por uma transformação tecnológica, tá? E junto com isso vem a adequação da igreja às leis de privacidade de dados, porque uma das penalidades da lei é a Agência Nacional proibir o uso do dado, tá? Então a igreja não vai mais poder acessar ou usar o cadastro de membros, não vai mais poder mandar e-mail para ninguém, eventualmente não vamos mais poder nem transmitir o culto. Então eu não acho que é algo que a igreja pode simplesmente descartar, tá? Na minha visão, como cristão e como profissional de privacidade de dados e como profissional de informática, né, de tecnologia, é que a igreja vai ter que passar por este momento, tá? Então, fechando parênteses, como foi muito difícil de fazer essa adequação? Na Alemanha, quando eu retornei para o Brasil, em 2018, aí eu fiz um software que ajuda parte do processo de adequação e depois o que a gente chama de processo da fase operacional da LGPD. Então, no processo de adequação, a igreja ela vai ter que ver os tratamentos de dados que ela tem, ela vai ter que criar uma política de privacidade de dados se ela não tem, ela vai ter que criar. A igreja vai ter que nomear o que a gente chama de encarregado de dados, tá? Que essa lei cria um cargo novo, tá?
E o que acontece é que depois dessa fase inicial, que a gente chama de assessment, que é uma fase muito jurídica, tá? E muito voltada para a análise jurídica da situação, então tem uma fase de levantamento de riscos, por exemplo, a tendência desse trabalho é diminuir e depois fica a fase operacional. O que é a fase operacional? É a igreja ou a empresa ou a entidade tratar dos pedidos que ela tem. Então, os membros da igreja vão fazer pedidos para ter acesso, são 3 tipos de pedidos principais, tá? Acesso aos dados, remoção do dado. Então, um ex-membro ele pode entrar em contato com a igreja e pedir a remoção dos dados dele, a igreja tem que cumprir, tá? Quando que a igreja vai remover um dado? Quando não houver nenhuma base legal justificando nenhum tratamento, tá? Eu não tenho tempo para detalhar isso para vocês. Mas, enfim, o software que eu faço, e aí eu tenho falado com todas as pessoas que trabalham com isso, que eu e a Gabriela é minha sócia, na Dogma, a gente estendeu, a gente está deixando as igrejas usarem o software de graça, tá? Como uma maneira de, aqui vem o linguajar do cristão, né? Abençoar a igreja nesse sentido, porque eu entendo, eu sei qual que é o dia a dia da igreja, né? Eu já fui membro de igreja muito pequena, já fui membro de igreja grande, tá? Para que as igrejas usem o software que a gente faz, tá? O nosso software aí, para quem trabalha mais com isso, você já pode fazer um inventário de dados dentro do nosso software, e o software brilha muito, ele ajuda demais quando você tem que atender os direitos dos titulares, tá? Fazer gestão de consentimento também. Então, eu não tenho tempo para explicar, eu acho que a gente já está conversando aqui há bastante tempo, mas eu queria só deixar a mensagem, primeiro, que é importante a igreja se adequar, não ignorar isso, né? Tem muitas pessoas dentro da igreja que são capacitadas para trabalhar com isso, tá? Segundo, naquilo que for que vocês quiserem usar e a Dogma puder contribuir, a gente vai sempre deixar as igrejas usarem o software de graça. Tem uma condição X, né, que, enfim, tem muitos detalhes em relação a isso, então a gente quer ajudar as igrejas nesta fase, tá bom? E depois disso, a tendência disso é as pessoas ignorarem, né, acharem que tá tudo bem e não tem problema nenhum. E aí que eu acho que realmente os problemas começam a vir, porque hoje em dia os donos dos dados, as pessoas, os titulares, eles não têm plena ciência dos direitos que eles têm, tá? E acho que isso tem muito a ver com a ausência de multas, tá? Então, quando a lei ela entrou em vigor, ela foi sancionada pelo presidente Temer em 2018, bem no finalzinho do mandato dele, e aí com que o termo jurídico a gente chama de vacatio legis, né, que a lei ela tem um tempo até ela efetivamente entrar em vigor, e as multas elas começam agora em agosto, tá? E aí nós tivemos já 2 pessoas falando sobre as multas, e elas podem alcançar valores altos. A gente já tem histórico disso na Europa, de empresas pequenas, hospitais, escolas que foram multadas, tá? Com valores relativamente altos. Então, o que acontece? À medida que a gente tiver as multas, porque elas vão poder ser aplicadas a partir de agosto, aí sim as pessoas vão começar a prestar atenção nisso, porque eu imagino que a mídia vai divulgar, e aí acho que uma tendência natural é eles começarem a exigir os direitos deles, ou tentarem exercer os direitos que eles têm, e é nessa hora que eu acho que a igreja que não se preparou vai se complicar mais, tá? Para concluir, na minha experiência lá na Alemanha, quem que realmente está muito sujeito a tomar uma multa? Quem ignora e não faz nada, tá? A gente não precisa, eu já vou adiantar, vocês não vão conseguir terminar o processo de adequação de vocês, para aqueles que quiserem fazer, até agosto, tá? Porque normalmente um processo de adequação desse demora muito mais tempo do que isso. Agora é muito importante começar e, se acontecer alguma coisa, poder demonstrar que a igreja está tomando os passos necessários para trabalhar na adequação, tá? As empresas que tomaram as maiores multas e que estão mais expostas são as empresas que não fizeram nada, tá? Então tem muito trabalho jurídico, né? A igreja, por exemplo, a igreja que eu sou membro, ela compartilha dados com uma associação, né? E isso é uma coisa que sempre foi feita, mas eu falei para o pessoal da igreja, falei, olha, gente, o membro da igreja, ele não tem a expectativa que a gente está pegando toda a base de membros e passando isso para uma associação, por mais que o fim seja um fim bacana, por mais que seja algo nobre, isso não pode ser feito
a não ser que a gente consiga justificar isso, né? E a gente chegou à conclusão que ou pediu o consentimento das pessoas, ou parava com esse tratamento, tá bom? Então, eu não queria me estender mais, tá? Queria só deixar ali, Ana, pode ir para o último slide e deixar o meu contato, porque aí a gente fica disponível, tá? Para vocês tirarem qualquer dúvida. Então, a gente faz esse sistema, esse software de privacidade chamado Dogma, que qualquer igreja no Brasil, sendo de qualquer, a gente fala qualquer placa, né? Quem é cristão entende isso, de qualquer, não importa se você é batista, eu já fui da Batista, da Quadrangular, hoje em dia eu vou na igreja presbiteriana, não importa se for uma igreja católica ou não, tá? A gente quer ajudar as igrejas com aquilo que a gente tem, tá? Então fica aqui o meu contato, esse é o meu celular pessoal, tá? Podem me escrever no e-mail que está ali também, estou disponível para tirar dúvidas de vocês naquilo que vocês achem que eu posso ajudar. Tá bom, Ana? Acho que era esse o recado que eu queria dar, não queria me estender muito, não. Leandro, fala com muita autoridade. Eu não obrigado. Comentei com o grupo, né? O Leandro, ele é vice-presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Entrem lá, que tem muitas informações pertinentes a esse tema. O Leandro, ele não usa Instagram, não sei por quê. Eu não gosto. Mas ele tem todas essas outras redes. É muito acessível. Te agradeço muito, mais uma vez, pela sua participação, pela sua disponibilidade, especialmente pela Dogma, que foi desenvolvida por vocês, e com certeza facilita e muito esse trabalho de adequação feito por advogados, por gestores, e cumpre o fim da lei, né, que é dar uma resposta para o titular de dados. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade de estar junto com vocês, né, e de contribuir de alguma forma, viu? Obrigado.